Estamos gravando. Boa noite a todos. Mais uma vez, daremos início a mais uma maravilhosa aula do nosso curso O Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis. Curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bem, queridos. Vamos então voltar à análise do direito das pessoas LGBTQIA+. Ontem até tive uma conversa muito interessante com o Eric, e tem até mais siglas para isso, né? O Eric estava comentando comigo como tem sido veloz, né? Tem sido muito rápido as mudanças, inclusive nas letras, na bandeira, enfim. Tem muitos conceitos novos dentro dessa matéria, e por isso exigem, então, a nossa análise atualizada, sempre bastante detalhada sobre esse tema. Na aula passada, nós paramos na análise das decisões judiciais do STF. Estou colocando o slide na tela. Todo mundo consegue ver bem? Mandem um ok, por gentileza. Maravilha. Então, a primeira decisão, que é uma decisão que vai exigir um pouco mais de tempo, porque é considerado leading case, né? O primeiro caso da Suprema Corte que realmente teve uma relevância a nível nacional, e não só nacional, né? Percebam que o Supremo Tribunal Federal tem se colocado como um tribunal modelo, um tribunal exemplo para o mundo na proteção das pessoas LGBTQIA+. Enquanto outros tribunais, como vimos na aula passada, ainda criminalizam a homossexualidade, por exemplo, o STF tem tido uma postura progressista de proteção ao direito das pessoas LGBTQIA+. Como nós dissemos na aula passada, é lamentável que o Congresso Nacional Brasileiro não esteja acompanhando essa evolução. E mesmo com as decisões do Supremo, ainda não temos leis para a proteção dessas pessoas. Dissemos ontem também que a sexualidade pouco importa para fins constitucionais, porque toda pessoa é merecedora de dignidade humana, e merece proteção do Estado. A ADI 4277, que foi julgada em conjunto com a DPF 132, então tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental julgadas em conjunto, discutiam a constitucionalidade da união estável homoafetiva. Como eu disse ontem, só reforçando aqui, né, foi bem o finalzinho da aula, a Constituição brasileira, quando você analisa o texto da Constituição, o artigo 227 trata da união estável em um de seus parágrafos, dizendo união estável entre um homem e uma mulher. A Constituição, em 1988, fez a opção pela união estável heterossexual. E, nesse caso, então, o texto da Constituição não trazia proteção à união estável ou casamento homossexual. Muita gente falava em casamento gay também, né? A bem da verdade é que, pelo texto da Constituição e pelo texto do Código Civil, não havia proteção para essas pessoas. Percebam, então, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria, olha só que interessante, né? Acompanhe comigo o item 2 aqui. Então, a gente trabalhou o artigo 1723 do Código Civil, interpretação conforme a Constituição, ao 1723. Vou até colocar aqui para vocês no nosso chat, para que vocês acompanhem o texto do 1723. Olha só no chat, queridos. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Perceba que o Código Civil, no seu artigo 1723, também tinha uma visão reducionista. Por que reducionista, professor? Porque só garantia a proteção do Estado para uniões estáveis heterossexuais.
tanto a Constituição, de 88, quanto o Código Civil, que é de 2002, mas entrou em vigor em 2003, porque o Código Civil teve vacatio legis de 1 ano, tanto a Constituição quanto o Código Civil falavam de união estável heterossexual. Uma visão reducionista do conceito de família. O que nós vamos perceber é que o parâmetro de análise para os arranjos familiares deve ser o afeto. Deve ser o afeto. E não a sexualidade, não o gênero, né? A grande questão é que hoje nós temos estudos até mais avançados, isso fica para uma próxima aula, mas a ideia do poliamor. Já ouviram falar sobre isso? O quê, Brasil? Pois é. Sabe que na prática isso já acontece. Dá um exemplo aí, professor. Vocês que gostam de música clássica, de música erudita, devem conhecer o grande Mr. Catra. Mr. Catra, que infelizmente faleceu, né? O Mr. Catra tinha uma relação familiar com 4 esposas. 4 esposas e 358 filhos. Não, senhor, não fala isso, não fala. Que maldade com o Mr. Catra. 300 é muito, mas mais de 30 ele tinha. O Richard está dizendo 35, professor. Então, 35 filhos. Eu lembro de uma entrevista dele no Danilo Gentili. O Danilo perguntou, Catra, você lembra o nome de todos os seus filhos? E ele falou assim, faz isso comigo não. Bom, de qualquer modo, é uma discussão que inclusive o Supremo já julgou, né? A possibilidade de uniões estáveis simultâneas, isso é uma outra matéria. Mas a grande questão é que nós estamos falando da união estável e, por consequência, do casamento. A Amanda disse que o pai dela tem 3 filhas e às vezes esquece ainda. Imagina o Catra com 35. Bom, a questão é a seguinte, gente. A gente está analisando, nesse julgado, a interpretação conforme a Constituição do artigo 1723 do Código Civil. Lá no item 2 está escrito assim: proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, gênero, seja no plano da orientação de cada pessoa, a orientação sexual de cada qual deles. A proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal, homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia da vontade, direito à intimidade, direito à vida privada, que inclusive são cláusulas pétreas. Perceba que o Supremo está dizendo que o sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Aqui o que existe é uma proibição ao preconceito. Proibição ao preconceito. Queridos, só um segundinho. Deixa eu só pegar um papel higiênico aqui. Só um segundinho e já volto. Estamos de volta. Programa ao vivo tem dessas coisas, né? Essa história de ar-condicionado, entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado, meu Deus. Mas vamos voltando aqui, então, à análise do nosso acórdão, agora com mais tranquilidade. Olha só que beleza. A interpretação do Supremo, então, é que o sexo das pessoas
salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Existe uma proibição ao preconceito, à luz do inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal. Perceba que nós estudamos o artigo 3º, lembra? Lá na aula 1? Pois é, o artigo 1º é muito importante, 2º, 3º, 4º, 5º, são artigos que vocês precisam estar sempre reforçando a lembrança. Quem lembra do que se trata o artigo 3º da Constituição? Gabarita para mim aí. O artigo 3º trata dos... Vai, Brasil. Quem lembra? Amanda, parabéns. Os objetivos fundamentais da República. Artigo 3º da Constituição, os objetivos fundamentais da República. E o artigo 4º? O artigo 4º são os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Maravilha? Estudamos na aula 1, né? Temos aqui, então, o artigo 3º, que estabelece a proibição do preconceito de qualquer natureza. Acompanhe aqui comigo, então, gente. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana. Olha que interessante, queridos. Direito à autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Já viram esse direito? Direito à busca da felicidade. Tem uma tese de doutorado muito interessante publicada pela editora Almedina que trata sobre isso. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação da liberdade, né, o direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Então, a sua sexualidade faz parte da sua autonomia. Autonomia da vontade. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tutelados. Muito bem. Lembrando que a autonomia da vontade é direito fundamental, por consequência, cláusula pétrea. Tratamento constitucional da instituição da família, reconhecimento de que a Constituição Federal não presta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo, conservador ou da própria técnica jurídica. A família como categoria sociocultural e princípio espiritual. Direito subjetivo de constituir família. Interpretação não reducionista. Quando você estuda as técnicas de interpretação constitucional, você tem a interpretação expansiva, né? Lembra disso? A interpretação que dá um significado a mais do que o significado literal. O caput do artigo 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituído. Lembra que a união estável e o casamento, eles basicamente se equivalem em termos jurídicos. Tanto é assim que a Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Engraçado que antigamente o pessoal falava, nós somos juntados. Já ouviu isso? Somos juntados. Como assim, Brasil? Juntou as coisinhas dela com as minhas e estamos aí vivendo. Mas é uma vida marital, né? Uma vida como marido e mulher. Constituição, então, não faz aí uma diferença. A pessoa dizendo aqui amaziado, né, professor? Exatamente, amaziado. A grande questão é que aqui o que nós temos é que a família, para fins de proteção constitucional, pouco importa se ela é formal ou informal. Pouco importa se tem o registro do casamento, no registro civil, ou se é basicamente uma união estável. Perceba, então, que
Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 88, ao utilizar-se da expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Vamos refletir sobre esse ponto, queridos. A Constituição, quando utiliza a expressão família, não limita a família à formação de casais heteroafetivos, a formação de uniões entre homem e mulher, nem a formalidade cartorária. Não é família só o que está registrado em cartório. Não precisa sequer ter celebração civil ou liturgia religiosa. É claro que a nossa sociedade, tradicionalmente, acabou se acostumando com o casamento. Então, você tem aí o casamento civil ou o casamento religioso, mas, para a proteção do Estado, não é necessário que exista essa formalidade. Basta que exista uma família. Continue comigo a leitura do acórdão. Família como instituição privada, que voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. O núcleo familiar, que é o principal locus institucional de concreção dos direitos fundamentais, que a própria Constituição designa por intimidade e vida privada. Perceba, gente, intimidade, vida privada são direitos fundamentais de toda pessoa, de toda pessoa. Isonomia, olha lá, tratamento igualitário para fins legais e constitucionais. Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos, que somente ganha plenitude de sentido de se desembocar de igual direito subjetivo, né, a formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente de que tudo mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não reducionista. Não podemos ter uma interpretação reducionista de família. O conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 88 no plano dos costumes. Olha que interessante isso, gente. Presta atenção aqui. As uniões estáveis homoafetivas começaram em 2011? Sim ou não, rápido? Foi só a partir da decisão do Supremo que as pessoas passaram a se relacionar, casais do mesmo sexo? Uniões homoafetivas existem desde sempre. Desde sempre. Desde que a humanidade existe, existe união estável. Não união estável, que esse conceito ele é moderno, mas união entre pessoas de sexos diferentes e de pessoas entre o mesmo sexo. Bom, a grande questão é que a Constituição está avançando sobre o plano dos costumes, porque nós sabemos, né, que o Código Civil, durante muito tempo, foi influenciado pela religião, especialmente a religião predominante em Portugal e no Brasil, que é a religião católica apostólica romana. É bem verdade, nós sabemos que as religiões, na sua maioria, acabam não aceitando a união entre pessoas do mesmo sexo. Eu não vou entrar aqui no mérito religioso. E, para ser bem sincero, desde que não exista um discurso de ódio, as religiões têm liberdade religiosa para sustentar os seus dogmas. Então, você não pode constranger um padre ou um pastor a uma celebração de um casamento homoafetivo, de um casamento homossexual. Porque aqui a Constituição está tratando do Estado e não da Igreja. Mas, cuidado, nós já tivemos casos, vale a pena você pesquisar isso no Google. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, uma confeitaria foi contratada para fazer um bolo de casamento. E quando ela descobriu que o casamento era homoafetivo, ela acabou não fazendo mais o bolo. Não entregou o bolo. O casal homoafetivo processou a confeitaria. E sabe o que aconteceu? Condenação na confeitaria. Por quê, professor? Porque a aplicação dos direitos fundamentais
nas relações privadas. Você não pode fazer distinção de pessoas. Ah, se é homossexual, eu não vendo. Isso não é juridicamente aceitável. Então, cuidado. A igreja preserva sua autonomia, desde que ela não faça discurso de ódio, porque senão é crime também, né? Não vamos confundir liberdade de expressão para falar que o padre, o pastor, o sacerdote pode falar o que ele bem quiser. Na verdade, deve-se guardar respeito às pessoas. Eu, particularmente, sou cristão e a nossa religião, né, minha família sempre foi muito ligada ao catolicismo e também ao protestantismo, especialmente a Igreja Batista. E eu sei que na doutrina das duas, tanto no catolicismo quanto na igreja protestante, existe uma certa resistência, porque consideram pecado, porque consideram que não é o que Deus entende por correto. Enfim, não vou entrar na doutrina teológica. Mas eu, como cristão, sinto muita dificuldade de entender um Cristo que seja excludente. Para ser bem sincero, gente, eu fico com a resposta do Papa Francisco, quando foi perguntado por um repórter, logo quando ele assumiu o papado, perguntaram para ele, Papa, se uma pessoa é homossexual, ela pode ser salva? E aí o Papa Francisco respondeu, se a pessoa é homossexual, mas ama a Cristo de todo o coração, quem sou eu para julgá-la? Quem sou eu para julgar? Então, independente da sua religião, essa resposta do Papa é uma resposta de inclusão. Olha, eu sinceramente não sei se ela vai ser salva, se ela não vai, mas o que eu imagino é, se ela tem uma fé absurda em Cristo, né? Se ela acredita de todo o coração, quem sou eu para julgá-la? O Fábio mandou aqui para nós uma reportagem. Pastora celebrou casamento entre mulheres e é ameaçada de morte. Olha só, rapaz, que coisa, hein, Fábio? Aqui o pessoal estava dizendo também que a igreja anglicana, Tainá está dizendo que a igreja anglicana realiza casamentos homoafetivos. Existem muitas igrejas, Tainá, que têm celebrado, tá? Muitas vertentes, inclusive evangélicas também, que têm celebrado. Estou falando aqui de uma visão mais tradicional, né? As igrejas mais clássicas aí. Mas a bem da verdade é que eu lembro do apóstolo Paulo dizendo que eu não quero entrar aqui em assuntos religiosos, gente, mas independente de qualquer coisa, o apóstolo Paulo tem uma passagem que eu acho maravilhosa. Deve-se repudiar o pecado, mas amar o pecador. Não estou dizendo que é pecado ou não, estou dizendo assim, ainda que a sua igreja considere isso errado, a pessoa deve ser amada, deve ser acolhida. Pelo menos é o que eu acredito, é o que eu penso. Mas, enfim, a Heloísa está dizendo que desde a época dos impérios, professor, já li sobre o início das relações homoafetivas terem se iniciado no meio dos eunucos, entre tantos estudos, este me pareceu bastante curioso. Aí o Fábio colocou a matéria de uma pastora que está sendo ameaçada de morte. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de entender esses cristãos que acabam colocando a vida das pessoas em risco, né? É bem complexo isso, bem difícil. Mas, enfim, para resumir aqui a história, eu não vou questionar dogma religioso. Se a sua religião entende que é errado, não tem nenhum problema do ponto de vista da liberdade religiosa. Se a sua religião entende que é correto, também não tem nenhum problema do ponto de vista da liberdade religiosa. O que não se pode aceitar, o que não se pode tolerar é preconceito, é uma certa perseguição, mensagens de ódio, discursos de ódio, que acabam aí colocando a vida das pessoas em risco, inclusive como esse exemplo que o Fábio trouxe para nós aqui, a reportagem da pastora que está sendo ameaçada de morte por celebrar uma união entre duas mulheres. Bom, voltando aos termos jurídicos, que é o que mais importa para nós. Perceba que nós temos aqui, então, o direito à intimidade e à vida privada. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição.
Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos, que somente ganha plenitude no sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente de que tudo mais é conteúdo. Bom, a grande questão aqui, então, nós já havíamos lido essa parte, né? Vamos avançando. Olha o item 4 do acordo. União estável, normação constitucional referida a homem e mulher, mas apenas para especial proteção desta última, focado no propósito constitucional de estabelecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia entre as duas tipologias do gênero humano, identidade constitucional dos conceitos de entidade familiar e família. A referência constitucional à dualidade básica homem e mulher, do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Bom, eu vou resumir um pouquinho a história. O que o Supremo está dizendo aqui é que o conceito de família e o conceito de entidade familiar não deve ser reducionista, apenas para homens e mulheres. O Supremo entende, não estamos falando de religião, estamos falando de direito. O Tribunal Constitucional entende que as pessoas devem ter os direitos fundamentais assegurados, independente da sua sexualidade, independente do gênero. Olha lá o artigo 5º, parágrafo 2º, que nós estudamos também. Lembram do artigo 5º, parágrafo 2º? Aplicação imediata dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm aplicação imediata. E aí, eles vão colocar mais alguns pontos, vão falar da interpretação conforme a Constituição do artigo 1723, já falamos sobre isso, né? E com isso, então, nós encerramos a análise do primeiro acordo. Para o Supremo Tribunal Federal, as pessoas, pouco importa se terão relações heterossexuais ou homoafetivas, devem ter proteção do Estado. As famílias, as entidades familiares, devem ter proteção do Estado. Pouco importa se homem com homem, mulher, mulher com homem. Pouco importa. Está claro a todos? Maravilha, gente? Eu recomendo que vocês façam a leitura dos acórdãos na íntegra. É um conteúdo muito rico, né? É um conteúdo muito detalhado sobre a análise jurídica. Bom, em 2011, então, nós concedemos esse direito aos homoafetivos através de uma decisão judicial. Mas em 2015, houve uma discussão. Tudo bem, casamento, união estável, eu já entendi que pode. Mas e adoção? Casais homoafetivos podem adotar crianças? Nós mencionamos aqui em aulas passadas um seriado chamado Modern Family, que nós temos um casal homoafetivo, o Cameron e o... Como que é o nome do segundo? Me ajudem aí. É o Cameron e quem mais? E o Mitchell. Isso, Mitchell. Muito bem. Mitchell e Cameron acabam adotando uma criança. E esse seriado me parece bem importante, até como quebra de paradigma, para você ver como uma criança pode ser bem cuidada, bem tratada, tratada com amor, com carinho, com afeto, por um casal homoafetivo. A grande questão é que esse tema, ele acende uma polêmica ainda maior. A questão do casamento é uma questão que dá um debate sério, mas a questão da adoção é um debate muito mais grave. Tainá dizendo que na série The Fosters também recomendo novamente. Obrigado, Tainá. Não conheço, vou ver se eu consigo assistir aí. E eu sempre incentivo os alunos a ir trocando experiências e trocando referências, livros, seriados, filmes, músicas, poemas e afins, né? Para que a gente possa ir crescendo culturalmente aí, trocando figurinhas. Bom, essa decisão do recurso extraordinário 846-102, ela basicamente reforçou o precedente da união estável homoafetiva, dizendo o seguinte: casais homoafetivos
devem receber o mesmo tratamento jurídico de casais heteroafetivos, heterossexuais. E o Supremo, então, decidiu que é possível. É possível. Eu destaquei aqui no acórdão, né, a ausência de previsão legal. Esse é um problema muito sério que nós temos, né, no Brasil. A falta de lei, a falta de legislação para grupos vulneráveis, para minorias, principalmente por questões culturais, religiosas, né? O Fábio está dizendo assim, tanta criança clamando por uma família, é inadmissível sequer que ter havido a intervenção da justiça para que fosse possível a adoção por casais homoafetivos. A Luísa está dizendo que, só para pontuar, esse direito é meramente formal, pois os magistrados oferecem muita resistência. Luísa, parabéns pelo comentário. Nós falamos na aula de ontem exatamente sobre isso, né? Que às vezes você tem uma lei e o tribunal não aplica, às vezes você tem uma decisão do Supremo e ainda assim existe forte resistência do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, que, numa última análise, deveriam ser as trincheiras de proteção às pessoas. Mas eu quero ressaltar aqui o comentário do Fábio, queridos. Me parece uma certa distorção de valores, porque para que você consiga uma adoção, existe todo um procedimento, existe toda uma verificação, existe toda uma análise. Então, você tem ali, né, a atuação de profissionais como assistentes sociais, psicólogos, porque o que se busca é o melhor interesse do menor, o melhor interesse do menor, da criança ou do adolescente. E o Fábio tocou num ponto crítico. Vocês sabem que no Brasil, a fila de adoção, ela tem uma faixa etária, né? Porque dependendo da idade da criança, a adoção se torna raríssima. Casais geralmente querem adotar recém-nascidos ou até uma idade aí de 2 anos, 3 anos no máximo. Dificilmente você consegue ver adoções de crianças, né, adolescentes, 12, 13, 14 anos. Então, o que o Fábio disse é uma questão que nós temos que pensar, temos que refletir. Ao invés de proporcionar um ambiente de família, um ambiente de cuidado, de amor, de afeto, nós vamos limitar casais que, queridos, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, mas eu vou reforçar isso. Na minha perspectiva, o que importa não é a sexualidade da pessoa. O que importa é o caráter, é a honestidade. Se ela é uma pessoa boa, se não é uma pessoa ruim. É isso que importa, né? Privar os homossexuais de ter um filho adotado, me parece, concordo com o Fábio nesse sentido, que nem precisaria de uma decisão do Supremo, né? Mas a nossa sociedade ainda é extremamente preconceituosa. Porque nós temos visto muitas crianças sendo abusadas por casais heterossexuais. Então eu vou reforçar aqui, o problema não é a pessoa ser homossexual. O problema é a pessoa ser um mau caráter, criminosa, desonesta. Esse é o problema. Então, o Eric está dizendo, mas para muitos, professor, ser gay é sinônimo de ser mau caráter. Exatamente, Eric. Existe um estereótipo, né? Existe aí uma impressão social de alguns grupos, de algumas classes, né? Que acabam diminuindo as pessoas, às vezes simplesmente por serem homossexuais. Bom, o Supremo tem sinalizado que isso é preciso mudar. Essa realidade tem que ser transformada. Mas eu reforço o comentário da Luísa. Realmente, infelizmente, muitos juízes, muitos desembargadores, muitos ministros ainda oferecem muita resistência, mesmo com decisões do Supremo. Mas aí, né, se nós temos decisões com repercussão geral, com efeito erga omnes, se não cumprir nas instâncias inferiores, o Supremo vai fazer cumprir, seja através de uma reclamação constitucional, seja através de outros recursos ou ações próprias para isso. Muito bem. Tem toda a fundamentação aqui do acórdão, mas estamos reforçando, né? Olha lá, mais uma vez eles colocam o voto do relator
ali a ADI 4277, a DPF 132, tá vendo? Eles citam o precedente e dizem que deve ser concedido. Olha o que o Fábio comentou aqui, gente, está no texto do acórdão, né? Sabido que lugar de crianças e adolescentes não é propriamente no orfanato, menos ainda na rua, na sarjeta, nos guetos da prostituição infantil e do consumo de entorpecentes e drogas afins. Tanto quanto o espaço de vida ideal para os idosos não são os albergues, os asilos políticos, aliás, asilos públicos, né? Muito menos o relento ou bancos de jardim, em que levas e levas de seres humanos abandonados despejam suas últimas sobras de gente. Olha que pesado esse texto, gente. Despejam suas últimas sobras de gente, né? Mas o comunitário é o ambiente da própria família, tudo conforme expresso nos artigos 227 e 229 da Constituição. Assim, interpretando por forma não reducionista o conceito de família, penso que este Supremo Tribunal Federal fará o que lhe compete, manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência. Pois o conceito contrário, presta atenção nisso, gente. O conceito contrário, considerar que casais homoafetivos não podem adotar crianças, seria forçar o texto constitucional a incorrer a própria Constituição em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. Então é um outro acórdão muito importante para que vocês estudem, façam uma leitura, vale muito a pena. A Luísa está dizendo que eles colocam outras barreiras, desviam os motivos na rejeição do pedido de adoção. É uma questão cultural e social. Enquanto não houver essa mudança de mentalidade, a repercussão da decisão não dará realmente o direito aos casais. Luísa, muito boa a sua crítica. Parabéns. Realmente, nenhum magistrado vai fundamentar a decisão dizendo não pode porque é homossexual. Vai tentar forçar um outro elemento, né? Vai tentar analisar alguma questão social, alguma questão da análise da psicóloga, da análise do assistente social. Mas aí, Luísa, é a importância de nós termos profissionais do direito com uma visão inclusiva, com uma visão de tolerância, com uma visão de realização dos direitos fundamentais. Por isso que eu penso que esse curso é tão importante, né, queridos? Aqui, eu sinceramente não quero mudar a opinião de ninguém. A minha perspectiva não é essa. A minha perspectiva é fazer com que vocês reflitam e cheguem às conclusões mais adequadas. Eu coloco, por vezes, a minha opinião, né, a minha forma de ver o mundo, mas eu respeito quem pensa de forma contrária. Nós estamos tratando de temas polêmicos, temas que são aí bastante discutíveis pela sociedade. Mas, na minha perspectiva, aqui, nesse caso, Luísa, cabe uma atuação incisiva da Defensoria Pública, do Ministério Público, para levar esse debate aos tribunais e para tentar, ainda que seja em última instância, a realização desses direitos. É bem verdade que, se os profissionais de justiça colocam esses obstáculos, Luísa, isso fica muito ruim, porque nós sabemos que o processo ele é moroso, o processo ele geralmente demora. E aí a criança vai ficar esperando no orfanato, vai ficar travada a lista de adoção. No final das contas, todo mundo perde. Todo mundo perde. Muito boa crítica. Parabéns, Luísa. Com isso, nós encerramos essa análise. E agora vamos para a ADI 5543, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5543, sobre a possibilidade de doação de sangue por homossexuais. Queridos, aqui é uma outra questão que, sinceramente, é o que o Fábio disse, né? Professor, às vezes é difícil acreditar que precisou do Supremo para falar, para resolver uma situação como essa. Não sei se vocês sabem, mas havia uma violência institucionalizada, porque portarias, resoluções, homossexuais não podiam doar sangue. Professor, o senhor está dizendo de uma pessoa com doenças sexualmente transmissíveis? O senhor está falando de uma pessoa que tem alguma doença contagiosa? Não. Estou dizendo que havia uma proibição genérica para homossexuais. Porque se uma pessoa tem uma doença sexualmente transmissível, pouco importa
se ela é homossexual ou heterossexual, ela não vai poder doar sangue mesmo. Não vai contaminar outra pessoa. Mas, queridos, não sei se vocês acompanham essas discussões, mas eu integro vários grupos de WhatsApp. Quase sempre os hospitais estão pedindo doação de sangue. Quase sempre vem uma convocação para que você vá lá fazer a doação, alimentar o banco de sangue. E nós termos uma proibição pelo fato da pessoa ser homossexual. Lembra do que o juiz disse na aula passada? É como se o sangue fosse diferente. O sangue que corre nas veias de um homossexual é diferente do sangue que corre nas veias de um heterossexual. Pessoas precisando de sangue. E nós tínhamos proibições. Sabe o que é pior? Aqui, voltando ao que a Luísa disse, eu acompanhei notícias, mesmo com a decisão do Supremo, muitos lugares do Brasil não aceitam e mantêm a proibição. Então, queridos, vou reforçar. Se a pessoa tem alguma doença contagiosa, que é transmissível pelo sangue, se ela tem alguma doença sexualmente transmissível, ela não pode doar sangue. Isso é uma restrição para todos. Agora, você proibir uma pessoa de fazer uma doação de sangue pelo simples fato dela ser homossexual é uma discriminação absurda. Você já imaginou que o sangue de homossexuais também salvam vidas? Como o sangue de pessoas heterossexuais? Privar a pessoa de fazer o bem, proibir a pessoa de, num ato, num gesto, na minha visão, heróico, né? Você ceder o teu próprio sangue para salvar pessoas que estão precisando. E por uma questão social ser impedido, como a Tainá colocou, eu concordo, Tainá, é um absurdo. Então, Supremo Tribunal Federal, na ADI 5543, decidiu que isso não pode prevalecer no Brasil. Olha lá, tinha uma portaria do Ministério da Saúde. Lembra que nós falamos de violência institucionalizada? A violência que vem do próprio Estado? Havia uma portaria, portaria 158/2016, do Ministério da Saúde. E a resolução da diretoria colegiada, a RDC 34/2014, da Anvisa. Restrição de doação de sangue a grupos e não condutas de risco. Discriminação por orientação sexual, inconstitucionalidade. Perceba que a fundamentação, estamos analisando a ementa, né? A responsabilidade com o outro demanda realizar uma desconstrução do direito, posto para tornar a justiça possível e incutir na interpretação do direito o compromisso com um tratamento igual e digno a essas pessoas que desejam exercer a alteridade e doar o sangue. Exercer a alteridade é fazer o bem, pensar no outro, ser voluntário, ser solícito e atender à necessidade de outras pessoas. O estabelecimento de grupos e não de condutas de risco incorre em discriminação e viola a dignidade humana e o direito à igualdade, pois lança mão de uma interpretação consequencialista, desmedida, que concebe especialmente que homens homossexuais ou bissexuais são apenas, em razão da orientação sexual que vivenciam, possíveis vetores de transmissão de variadas enfermidades. Orientação sexual não contamina ninguém. Condutas de risco, sim. Olha que forte essa parte do acórdão. Orientação sexual não contamina ninguém. Condutas de risco, sim. O princípio da dignidade da pessoa humana busca proteger de forma integral o sujeito na qualidade de pessoa vivente em sua existência concreta. A restrição à doação de sangue por homossexuais afronta a sua autonomia privada, pois se impede que elas exerçam plenamente suas escolhas de vida, com quem se relacionar, com que frequência, ainda que de maneira sexualmente segura e saudável. E a sua autonomia pública, pois se veda a possibilidade de auxiliarem aqueles que necessitam, por qualquer razão, de transfusão de sangue. E aí o Supremo vai analisar os termos da portaria e da resolução, mas a decisão é muito clara, né? Olha só, queridos, não se pode tratar homens que fazem sexo com outros homens, e ou suas parceiras, como sujeitos perigosos, inferiores, restringido deles a possibilidade
de serem como são, de serem solidários, de participarem de sua comunidade política. Não se pode deixar de reconhecê-los como membros e partícipes da sua própria comunidade. A ação direta é julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso 4 do artigo 64 da Portaria 151/2016 do Ministério da Saúde e também a linha D do inciso 30 do artigo 25 da Resolução da Diretoria Colegiada RDC 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo bem, queridos? Até aqui, todo mundo junto? Tranquilinho? Maravilha! Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar a aula agora para dar uns 15 minutinhos de intervalo. Depois nós retornamos. Vamos encerrar a análise dos homossexuais, não só homossexuais, mas pessoas LGBTQIA+, e vamos então adentrar no direito das crianças. Maravilha? Não precisa nem sair da sala, vamos fazer um rápido intervalo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.